Ahora, a continuación, vamos a tener la palestra del profesor Pablo Morín y para la presentación dejo la palabra al profesor Max Souza. Max, adelante. ¿Está sin audio, Max? ¿Está sin audio? Obrigado. Então, obrigado pela... Sim, então, nosso próximo palestrante dessa edição é o professor Paulo Amorim. Paulo começou sua carreira fazendo um doutorado em equações hiperbólicas com Philippe Deloche, né? E mais recentemente ele vem, para a sorte da biologia matemática, ele vem se movendo na direção de modelos ecológicos e movimentos de animais, né? Paulo tem realmente feito contribuições muito interessantes. Ele atualmente é pesquisador 1D do CNPq e publicando coisas recentes e com bastante frequência e qualidade. Então, se vocês achavam que... Paulo, só tem uma coisa, a tua apresentação está saindo borrada para mim. Não sei se para todo mundo. É só eu que estou vendo borrado? Não, mas está borrado. Eu ainda não estou apresentando, não. Tem que colocar lá. Não, então foi o meu vídeo que pifou. Que eu acho que o Filipe tem que parar de apresentar, não sei, pelo menos aqui ainda aparece, o Filipe Linares está apresentando. Então o que apareceu aqui que tá ok. É o vídeo do Felipe que tá me aparecendo por alguma razão borrado. Né? Felipe tem que interromper a apresentação. Já está. Agora está ok. Obrigado, Felipe. Então, e o Paulo, então, vai contar para vocês que se vocês acham que as formigas não têm interesse, só serve para atrapalhar vocês quando vocês esquecem alguma coisa doce na cozinha, Paulo vai contar para vocês que tem uma matemática bastante interessante por trás dessas trilhas. Então, Paulo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. O palco é todo seu. Obrigado. Ok, muito obrigado, Max, pela apresentação e obrigado ao Juan também pelo convite para falar neste seminário, que fico muito feliz. Então, pronto, eu vou partilhar aqui os meus slides. Se tiver algum problema, me avisem, tá? Se não der se tiver algum problema técnico. Então pronto, como o Max falou, eu vou falar sobre um modelo de movimento para formigas, um modelo individual. Os meus slides estão em inglês, mas penso que não tem problema se eu apresentar em português. Pronto, então vamos lá. Qual seria uma motivação para este trabalho? Bom, uma citação particularmente interessante de um trabalho anterior, de outros pesquisadores, é este. The exact nature of how individual ants move on the trail and respond to the pheromone remains unknown. Portanto, apesar de, como vocês podem imaginar, existir uma literatura super vasta, tanto do ponto de vista, sei lá, da biologia como da ecologia, sobre formigas, obviamente, que são um dos animais mais estudados no mundo, havia uma falta muito grande de modelos individuais do movimento delas, em particular no que diz respeito à interação que elas têm com a feromônio. Então, e porquê isto? Quais são os problemas que aparecem no estudo deste fenómeno? Então, a gente sabe que as formigas são capazes de formar trilhos, eu vou chamar trilhos ou caminhos, em inglês seria trails, usando o feromônio. Okay? E que isso é um fenómeno coletivo, que é um fenómeno emergente oriundo da interação de um grande número de agentes individuais, cada formiga, não é? Que cada uma delas é cognitivamente muito limitada. E a interação delas acontece indiretamente através do feromônio. É aquele fenómeno que todos nós já vimos em algum lugar, que a formiga descobre a comida, aí nós não conseguimos ver, mas sabe-se que assim é. A formiga vai depositando o feromônio no caminho do lugar onde se tem a formiga até ao formigueiro, e as outras formigas conseguem detectar esse feromônio, seguir o caminho e reforçar esse caminho. Okay? E o resultado final vai ser um
um trilho ou um carreiro de formigas. Agora, um dos desafios, claro, é ver esse fenómeno acontecer num contexto preciso de alguma modelagem matemática, e é isso que nós vamos tentar fazer. Então, a proposta é um modelo baseado em indivíduos, portanto, um modelo individual, da seguinte forma. Portanto, primeiro, sem pensar ainda em formigas, vai ser um modelo em que nós vamos determinar a posição e a velocidade da partícula ao longo do tempo, seguindo uma lei de movimento. Portanto, naturalmente, a derivada da posição vai ser o vetor velocidade, aqui em R2, e a derivada da velocidade vai corresponder podemos chamar a força ou aceleração, que nós escolhemos com esta forma precisa, que pode-se dizer que é uma lei de Newton com dissipação, tá? Com tal um tempo de relaxação, e f de xv, portanto, um vetor que depende da posição e da velocidade atual, e eventualmente de outras coisas, que nós podemos chamar a velocidade desejada. Então, olhando para esta segunda equação, uma maneira que eu acho que é a mais útil de interpretar ela é simplesmente pensar no seguinte. Cada formiga, no instante t, ela tem uma certa velocidade. E o que ela vai querer fazer, e é isso que diz esta equação, é que a sua velocidade, naquele instante, se aproxime do vetor f, que por isso eu chamo ele a velocidade desejada, tá? E este númerozinho tal, que vai estar sempre fixo, não importa muito, vai-me dar qual é, digamos, a rapidez com que ela, em cada momento, vai tender a se aproximar dessa velocidade desejada f. Qual é a vantagem? É que estas equações de movimento vão ficar fixas. E então, nós apenas temos que nos preocupar na modelagem com dizer qual é, em cada instante, a velocidade desejada f. Então, é sobre esse vetor de velocidade desejada que vai atuar a nossa modelização. Pronto, então, naturalmente, existem trabalhos anteriores sobre isto, né? E não exatamente com esta forma das equações, mas em trabalhos equivalentes, essa velocidade desejada, ou seja, sempre lembrando, é aquele vetor velocidade onde a formiga vai querer apontar naquele instante, é proporcional ao gradiente do químico atrator. Ou então é um termo que governa apenas mudanças na orientação do vetor velocidade da formiga. E isso tem vários problemas que aparecem. No nosso contexto, nós vamos supor uma coisa diferente, que a formiga é atraída pelo seguinte, pela presença de feromônio num setor circular que está aqui, este setor B, que representa a área onde a formiga consegue detectar o feromônio no substrato, através das antenas. Okay? Deixem só voltar aqui atrás. Qual é o maior problema com essa ideia que já existia, em que a velocidade desejada é proporcional ao gradiente do químico atrator? A ideia, o problema é simples. É que, nesse caso, este problema iria ficar praticamente um problema de quimiotaxis. Ou seja, como sabem, o gradiente da distribuição do químico atrator vai apontar na direção em que este cresce mais rapidamente. Mas então, se fosse esse o verdadeiro mecanismo pelo qual as formigas se orientam ao longo do trilho, não é? Ou pelo qual elas são sensíveis ao feromônio, nós iríamos ver que as formigas, por exemplo, iriam ficar concentradas em flutuações locais do feromônio. E isso não é coerente com o fato de que as formigas, de facto, formam trilhos que podem ter várias flutuações locais, mas que têm uma forma de trilho, digamos, em grande escala. E isso é uma coisa que o nosso modelo tenta modelar de uma forma mais correta. Ok, então, para entrar um pouquinho mais em algum detalhe, temos aqui portanto, a forma dessa área de sensibilidade e
a velocidade desejada, portanto, vai ser um vetor com esta estrutura aqui. Ela vai ser uma média que a formiga vai fazer em cada um dos pontos deste pequeno domínio B. Portanto, aqui está o ponto. Ponderada pela quantidade de feromônio que está presente nesse ponto. Okay? Este vetor x mais y, nesse ponto, representa os pontos exatamente aqui desse domínio. Ou seja, ela vai ter uma sensibilidade de cada ponto do seu domínio de sensibilidade e fazer a média de todos ponderada pela quantidade de feromônio. Assim, supostamente, ela vai querer apontar nessa direção em cada momento. E vamos ver que, de facto, isto não vai dar simplesmente o comportamento de ir para onde tem mais feromônio. Isso é interessante. Pronto, e vai ter uma normalização que é muito importante e que eu vou descrever agora. Ok? Pronto, mas basicamente esta é a ideia central descrita por palavras de qual é a velocidade desejada em cada momento. Ok. Como é feita aquela normalização que eu falei que é muito importante? Então, existe um conceito já muito antigo, que vem do século XIX, chamado a Lei de Weber, que basicamente diz o seguinte, que a resposta individual de um agente a um sinal bilateral é dada mais ou menos, tá? É proporcional à diferença entre os dois sinais de cada lado, dividida pela soma dos dois sinais, ou seja, pelo sinal total. Ok? E isto é uma coisa bastante natural. Porquê? Porque é uma outra maneira de dizer que pequenas variações num sinal que é direcional são mais importantes quando o total do sinal é pouco. Okay? E, por outro lado, quando o total do sinal que a gente está detectando é muito grande, então nós precisamos ter uma diferença entre o sinal vindo de cada direção maior, relativamente ao total do sinal, para nós prestarmos atenção e reagirmos a esse sinal. Então, essa é uma ideia que já foi proposta já há muito tempo para tentar ajudar a descrever respostas animais e também vale para seres humanos, em ambientes onde eu tenho um sinal bilateral. E aqui, o sinal, digamos, não é bilateral, porque existem infinitas direções onde a minha formiga pode testar o feromônio, mas acaba sendo bilateral porque elas estão divididas em várias direções. E, portanto, tendo essa ideia, a maneira natural de nós conseguirmos definir a normalização na nossa velocidade desejada, é esta que está aqui. Portanto, eu tenho a média como já tinha dito anteriormente, a média ponderada pela quantidade de feromônio dos pontos da minha região de sensibilidade, dividida pela quantidade total de feromônio presente na região de sensibilidade B. Pronto. Então, basicamente, este é o modelo. Agora, à partida, ele tem alguns problemas, porque, por exemplo, ele não fica bem definido quando o feromônio é zero. Então, seria natural que o modelo permitisse a descrição de uma situação onde não tem feromônio. Seria uma coisa natural. Então, como é que nós vamos nos livrar desse problema e, ao mesmo tempo, introduzir o conceito natural na natureza, né? Que existem limiares de feromônio. Acima do qual a formiga já não consegue detectar mais feromônio, porque os seus receptores químicos estão saturados, e abaixo do qual a quantidade de feromônio é demasiado pequena para ser detectável. Okay? Então, para resolver esse problema, podemos observar o seguinte, que em muitas espécies de formigas, claro que isto não é universal, mas é uma boa aproximação, o movimento delas dá-se a uma velocidade quase constante, uma velocidade que varia muito pouco. Em particular, quando elas estão apenas procurando no seu ambiente e ainda não têm feromônio nenhum,
elas se movem praticamente com aquilo que podemos chamar uma velocidade natural, que obviamente depende de espécie para espécie, mas que, pronto, é um parâmetro biológico da formiga. Então, uma suposição normal é nós supormos que se não tiver ferormônio, a formiga vai deslocar-se com essa tal velocidade natural, ok? E como é que eu determino essa velocidade natural? Bom, com um ferormônio, uma distribuição de ferormônio constante, claro que vou ter aqui coisas que cancelam, e a velocidade desejada vai simplificar para uma velocidade que apenas depende dos parâmetros físicos da formiga. Ok? Ops, desculpa. E, portanto, se eu substituir a minha distribuição física de ferormônio por um ferormônio efetivo, que é o que eu defino aqui, como sendo o mínimo entre esse limiar superior e o máximo do limiar superior, do ferormônio e do limiar inferior, eu não só vou retirar a singularidade das equações. Porquê? Porque quando o ferormônio é menor do que o limiar, ele vai ser substituído por esta constante. E quando é uma constante, tudo simplifica e eu volto à velocidade natural, que é uma velocidade finita. Então, este procedimento remove a minha singularidade na fórmula e faz com que a minha formiga se mova na sua velocidade natural quando o ferormônio é constante ou abaixo do certo limiar biológico. Pronto, então, por isso é que aparece agora, então, aqui para recapitular o modelo, em vez da distribuição física do ferormônio, vai aparecer esta pequena modificação do ferormônio, que no fundo é uma truncatura em cima e em baixo da distribuição física de ferormônio. Pronto, então este é o modelo. Estou só aqui vendo se está tudo certo com a ligação, porque às vezes dá problema. Vou voltar agora aqui ao full screen. Este é o modelo do meu ferormônio. Entretanto, avancei um. Mais geralmente, nós podemos substituir essa medida de dx, não é? Ou dy, no caso que tinha aqui, que era simplesmente a medida de Lebesgue na minha região de sensibilidade B, por uma outra medida. Qual é o interesse disso? Pronto, é nós dizermos que certas regiões da região de sensibilidade têm mais importância. Por exemplo, aqueles pontos onde as antenas da formiga vão tocar no substrato com mais frequência. Então, uma ideia natural. Levando isso ao extremo, nós podemos supor que a formiga tem duas antenas que estão fixas, com uma geometria fixa relativamente ao corpo da formiga e que tocam no substrato nestes dois pontos, YR e YL, que eu indico aqui. Isso corresponde matematicamente a dizer que a minha medida que aparece lá nas integrações é uma soma de dois deltas de Dirac em YR e YL, definidos como estes pontos extremos do meu domínio de sensibilidade. Fazendo a conta, isso dá-nos exatamente esta fórmula diferente da anterior para a velocidade desejada, em que agora a sensibilidade no meu domínio é dada apenas por dois pontos onde supostamente as minhas antenas tocam no substrato. Okay? Então eu tenho aqui as coordenadas de um dos pontos da antena. Portanto, aqui é a mesma coisa, descrito por palavras do que no outro caso. É a média ponderada, mas agora só de dois pontos, tá? Que é os pontos das antenas, ponderada pela quantidade de ferormônio em cada um deles, dividida pela quantidade total de ferormônio. Pronto, então, tudo bem. Isto define o meu modelo. Claro que, portanto, ele aqui transforma-se para uma única formiga, por agora é o que a gente está apenas considerando, num sistema de 4 equações diferenciais. Ok. Então, seria interessante conseguir provar algumas propriedades matemáticas que me tentassem convencer que, de facto, este modelo tem algumas propriedades que são coerentes com o que a gente espera numa formiga. Ou seja, ela seguir trilhos, basicamente, seria uma das coisas. Então, pronto, é isso que eu vou tentar apresentar agora. Qual será que é a propriedade que eu consigo mostrar de estabilidade da capacidade de seguir
trilhos quando eu suponho que eu tenho um trilho já pré-existente de ferro-hormônio, tá? Para começar, naturalmente tenho que fazer isso. E a segunda pergunta importante é que, na natureza, nós observamos sempre que as formigas têm as antenas viradas para a frente e nunca viradas para trás. Pelo menos eu não conheço nenhum exemplo assim. Portanto, seria natural de esperar, ou seria engraçado nós conseguirmos achar que o fato deste ângulo de abertura, tá? Aqui é o semi-ângulo, na verdade. Portanto, sendo o semi-ângulo menor que π/2, que significa que uma abertura total menor que 180 graus, tem alguma vantagem do ponto de vista do meu modelo. Então, vamos ver, de facto, que isso acontece. Okay? Então, a primeira e mais simples propriedade que a gente obtém é uma limitação inferior e superior no módulo da velocidade da formiga. Okay? E isto digamos, é importante, claro, porque porque este modelo em particular, ele não permite velocidade zero. É uma limitação naturalmente porque as formigas param na realidade, mas elas param muito raramente quando estão na sua atividade normal, tá? Portanto, o meu modelo não permite que as formigas parem, mas isso não está dito no modelo. Tem que ser uma propriedade que ele exibe. E, de facto, isso acontece, tá? Ele satisfaz a propriedade do módulo da velocidade ser limitado, e isto, interessantemente, independente da distribuição do ferro-hormônio. Ok. Pronto, então é uma propriedade boa. Agora, rapidamente a gente também consegue ver algumas propriedades menos positivas quando o beta, portanto, aquele meu ângulo de abertura das antenas, é demasiado grande. Tá? Portanto, se ele for π/2 mais alguma coisa. O que é que acontece? O que acontece é que aquela proposição que eu mostrei anteriormente, que diz que a velocidade é limitada por cima e por baixo, já não dá para provar isso. Pelo menos não conseguimos. E não só isso, em simulações numéricas ela não vai ser verdade, e conseguimos mostrar que para qualquer valor inicial da velocidade, eu consigo fazer uma distribuição de ferro-hormônio, basicamente concentrada atrás da formiga, de modo que a minha velocidade vá diminuir de uma forma arbitrária. Ou seja, isso impede ou torna muito difícil, pelo menos, que eu consiga ter aquela propriedade de limitação inferior da velocidade, que, como eu falei, é essencial para o meu problema. Ok. Então, pronto. Agora, a propriedade, digamos, mais interessante, mais importante que conseguimos mostrar para este modelo com uma única formiga. E, portanto, é uma propriedade de estabilidade linear no seguinte sentido. A gente vai considerar, como está aqui na figura, um trilho de ferro-hormônio com esta geometria assim. Portanto, esta cor vai significar uma concentração maior de ferro-hormônio aqui nesta região central. E neste momento a formiga não produz ferro-hormônio. O meu ferro-hormônio está fixo e a formiga está se orientando relativamente a ele. Okay? Portanto, aqui ele vai ser dado por uma função de x1, em que x1 e x2 são as duas coordenadas agora do meu plano. Tá? Por acaso aqui o x1 vai ser a direção vertical, mas isso é só para a comodidade da visualização aqui. Dada por esta forma aqui. Pronto. Poderia ser outra, vamos já ver como é que vamos até generalizar isso. Tá? Então, este é só um exemplo. O que é que acontece? Conseguimos provar facilmente que existe uma solução exata que corresponde à formiga estar exatamente no meio desse trilho, alinhada com ele, e dirigir-se com uma certa velocidade V', V2', e dirigir-se ao longo do caminho. Então, só o fato dessa velocidade existir, dessa solução particular existir, já mostra, de alguma forma, que este modelo contém um pouco mais de informação do que modelos que dizem apenas que a formiga se movimenta nas direções de maior crescimento do ferro-hormônio. Porque, ao longo do topo do meu trilho, esse gradiente, pelo menos é natural esperar que vá ser zero, porque eu estou no máximo local do meu trilho.
ok? Portanto, mesmo assim, com este modelo, a formiga vai se movimentar assim, ou seja, esta é uma solução exata do meu sistema. Então, o problema é, vamos tentar mostrar que esta solução é estável em algum sentido. Porque é que isso é interessante? Porque isso nos vai dizer, de alguma forma, que se a formiga desviar um pouco por alguma razão ou começar com um dado inicial próximo desta configuração, ela vai ter tendência a aproximar-se desta configuração. Tá? Então, isso será completamente uma coisa totalmente necessária para eu poder ter para eu poder dizer que, segundo este modelo, as minhas formigas seguem carreiros. Então, de facto, o teorema que afirma isso, que foi publicado no Journal of Mathematical Biology com os colegas Thierry Goudon e Fernando Peruani, afirma exatamente isto que eu estava dizendo, em que eu tenho o perfil do meu trilho, tá? Dado por esta função φ de x, portanto, que aqui depende apenas da direção vertical, nesta figura, vai satisfazer esta desigualdade aqui, que é uma desigualdade que diz que, basicamente, é quase como dizer que o perfil é decrescente a partir do centro. Mas é um pouco mais geral que isso. Ele pode ter certas flutuações, mas não pode ter flutuações muito grandes. Então, é uma coisa que é uma generalização de dizer que o perfil é decrescente a partir do centro. Ou seja, no fundo, é aquilo que nós esperamos de um perfil de um carreiro de ferormônios, tá? Da secção transversal desse carreiro. Então, aquela solução exata que eu falei, que corresponde à formiga se deslocar sobre o carreiro, é linearmente estável. Esse é o resultado. Então, vou dar aqui uma ideia rápida da demonstração. Então, primeiro, nós eliminamos uma das variáveis, é um sistema de quatro equações, eliminamos uma porque, ao longo do carreiro, a minha velocidade vai ser constante para aquela solução exata e, portanto, podemos tomar essa variável como sendo o novo tempo. E linearizamos um sistema de 3x3 equações ordinárias ao longo dessa solução, que agora é um único ponto, né? Porque eu tirei a variável x2. E vemos a matriz jacobiana do sistema e temos que ver que os autovalores da sua matriz jacobiana têm parte real negativa, tal como a gente sempre faz com sistemas de equações ordinárias para mostrar estabilidade linear. Então, depois da pessoa fazer umas contas e tal, e analisar o problema, conseguimos relacionar essas propriedades sobre os autovalores que temos que provar com derivadas da minha função dada portanto, da minha função f, que, relembro, é a velocidade desejada, tá bom? Isto tanto no caso da velocidade só em 2 pontos, como da velocidade com a sensibilidade no domínio todo. Tá? Aqui estou descrevendo a sensibilidade no domínio todo. E obtemos que há certas propriedades. Esta velocidade aqui tem que ser menor que 1, outra tem que ser maior que 0, enfim. E conseguimos, vendo como funcionam as contas, relacionar esse tipo de propriedades que têm que ser verdade sobre a velocidade desejada e as suas derivadas com aquelas propriedades que eu disse da geometria, digamos, da secção transversal do meu trilho. E vemos que tudo bate certo, como está lá no enunciado do teorema. Então, pronto, é um teorema que a gente consegue provar. Agora, para nos convencermos mais ainda que esse resultado é verdadeiro, também conseguimos mostrar a existência de uma função de Lyapunov para este sistema. Em que ela é definida, pronto, desta forma, não importa muito o que ela é, no fundo é uma espécie de energia ao longo da direção transversal, e esta função aqui, portanto, da velocidade e da posição, é uma função de Lyapunov ao longo da qual as trajetórias sempre diminuem. Okay? Então, e isso dá este comportamento aqui numa simulação numérica e com condições periódicas aqui, tá? De meio que oscilação pendular ao longo do trilho. E, de facto, é isso que a gente observa,
e é mais do que só uma coincidência, não é? Porque esta função de Lyapunov é achada de uma maneira semelhante à função de Lyapunov de um pêndulo com atrito. Portanto, num pêndulo com fricção, eu tenho este tipo de equação aqui, e eu acho esta função de Lyapunov, que é simplesmente a energia cinética mais a energia potencial. E aqui nós achamos uma coisa igualzinha, só que em vez deste termo aqui, da energia potencial, eu tenho este termo que, de alguma forma, vai-me medir o afastamento da minha formiga do centro do trilho. Então, pronto, conseguimos provar que, em paralelo com o pêndulo com fricção, esta, de facto, é uma função de Lyapunov. Pronto, então, tudo bem. Então, claro que a pessoa pode dizer assim, mas isso é porque o trilho é bonitinho, é uniforme naquela direção horizontal. Sim, é verdade. Isso simplifica bastante os cálculos. Então, tentámos provar um resultado semelhante para um trilho que não tenha essa propriedade. Ok? Então, o próximo nível de complexidade, então, seria um trilho que fosse dado por uma distribuição da seguinte forma. Um φ de x1, que é a direção perpendicular ao trilho, vezes um π de x2. Ok? Pronto. No caso anterior, o π de x2 era simplesmente constante. Então, conseguimos achar propriedades de estabilidade, mas um pouco, digamos, mais fracas, para um trilho com esta forma, desde que esta condição com um aspecto complicado, que envolve estas funções φ e ψ e os parâmetros físicos da minha formiga, seja satisfeita. Tá? Então, esta condição complicada, na verdade, ela pode ser interpretada de uma forma mais ou menos simples. Ela diz que a distribuição do ferrormônio, portanto, a componente dela ao longo do próprio trilho, não pode ser demasiado pequena, não se pode aproximar assim tanto de zero, por causa deste termo. Por outro lado, por causa deste termo aqui, diz que ela não pode ser assim incrivelmente variável no espaço. Então tem que ser um trilho com uma variação que não seja muito grande, porém não precisa ser homogéneo nem periódico de nenhuma forma. E o resultado, utilizando técnicas semelhantes ao anterior, diz o seguinte. Diz que se em um determinado momento eu tiver aqui em este V estrela que seja a minha velocidade neste momento da formiga e que esteja alinhada com o trilho, nesse caso, por causa da simetria do trilho, a sua velocidade desejada também vai estar naquela direção. Mas se por alguma razão eu perturbar a velocidade, então a gente prova que a velocidade desejada obtida através da perturbação, da velocidade perturbada, aponta mais na direção do trilho do que a própria velocidade perturbada. Tá? Então isso significa que se eu perturbar um pouquinho a minha velocidade para fora do trilho, a velocidade desejada instantaneamente vai querer apontar mais na direção do trilho. E depois, quando a velocidade da formiga for atingir essa velocidade desejada, assim sucessivamente, até que ela vai apontar na direção do trilho. E, portanto, nesse sentido é que nós dizemos que é um resultado de estabilidade também deste tipo de solução. Então, rapidamente vou só dar aqui alguns resultados de consistência deste tipo de expressão com os resultados experimentais já existentes na literatura. Okay? Então, supondo que eu tenho um nível de ferrormônio constante na esquerda e na direita do meu domínio, nós conseguimos computar explicitamente o ângulo de viragem com uma expressão que existe, que é quanto é que vai ser basicamente o ângulo entre a velocidade atual e a velocidade desejada da formiga. E essa é uma medida que foi analisada experimentalmente em alguns trabalhos. E, pronto, para não entrar muito em detalhes, aqui o que nós temos aqui em preto é, nesta linha cheia em preto, o resultado experimental. E nestas linhas aqui, o resultado esperado esperado explicitamente utilizando este modelo, para vários valores diferentes da abertura do meu domínio de sensibilidade, que é naturalmente um parâmetro do sistema.
Então, conseguimos ver aqui que não é dado que sequer estas várias linhas tenham o mesmo tipo de, digamos, de forma e inclinação, mais ou menos, do que esta. Mas, de facto, isso acontece e, além disso, conseguimos ver, assim, ao olho, um parâmetro de abertura do semi-domínio de sensibilidade, 2π/13, que aproxima bastante bem os meus resultados experimentais que fazem menção, portanto, a uma espécie particular de formigas. Tá? Então, podemos fixar-nos sobre essas formigas. Então, tem uma boa concordância. Mais do que isso, pegando nesse valor melhor da semi-abertura do domínio de sensibilidade, que é 2π/13, podemos tentar comparar com uma medida que eles fizeram da área de sensibilidade, precisamente. Portanto, esta figura que é tirada, que é manipulada a partir da figura do artigo das pessoas que fizeram os experimentos com as formigas, este tracinho azul é a formiga e esta mancha amarela aqui dos dois lados são os lugares onde eles mediram que a formiga está, de facto, sentindo o ferormônio, portanto, com mais frequência. E esta abertura aqui é esta abertura que nós achamos como sendo a melhor. A que melhor se adequava aos dados numéricos desse mesmo artigo. Então, tendo em conta um pequeno tempo de reação, e por isso é que este ponto aqui da origem das antenas está para trás da minha formiga, para ter em conta esse pequeno tempo de reação, vemos que esta abertura se ajusta bastante bem com estas duas manchas de domínio de sensibilidade que foram achadas experimentalmente pelos outros autores, ok? Então, pronto, é uma maneira de nós conseguirmos nos convencer que estes resultados são, pelo menos, coerentes com experimentos que já estão realizados. Ok, então, agora eu gostaria de apresentar para vocês alguns resultados sobre o comportamento coletivo. Portanto, tudo o que falei até agora dizia respeito a uma formiga viajando num ambiente em que o ferormônio é dado. Não é? Portanto, só tem uma formiga e ela não está produzindo mais ferormônio. Naturalmente, o passo seguinte seria nós imaginarmos uma situação em que eu tenho N maiúsculo formigas, ou agentes individuais, vamos dizer assim, que estão evoluindo num certo domínio e em que elas próprias estão depositando o ferormônio. E, por outro lado, elas se movimentam segundo a mesma lei que eu apresentei anteriormente, só que agora a distribuição de ferormônio é, digamos, modificada a cada instante pela própria distribuição das formigas e por um processo de difusão. Então, isso está encapsulado aqui neste sistema, portanto, com I de 1 até N maiúsculo, eu vou ter as equações do movimento para as N formigas e todas elas vão estar se orientando segundo a mesma distribuição de ferormônio P, em que P vai ser uma solução de uma equação de difusão, não é? para dizer que o meu ferormônio está se difundindo no ambiente e, importantemente, aqui eu estou dizendo que em cada posição de cada formiga, ela está depositando mais ferormônio naquele ponto e naquele instante, portanto, através destes termos de fonte dados por deltas de Dirac. Então, na verdade, esta função até tem uma fórmula explícita que está aqui, então, ótimo. Mas pronto, então agora torna-se um problema em que todo o mundo está acoplado às outras todas as formigas estão acopladas umas com as outras, através desta distribuição coletiva de ferormônio. Pronto, só relembrando aqui qual a expressão, as duas expressões possíveis que nós analisámos para esta velocidade desejada, portanto, com o domínio todo e com os 2 pontos de sensibilidade ainda. E agora as minhas formigas, para as coisas ficar mais simples, não é só para ficar mais simples, mas para ser mais coerente, vão evoluir no toro bidimensional. Portanto, eu vou ter um quadrado com condições de identificação dos lados opostos. Então, a ideia seria, então, conseguirmos obter algum resultado de boa colocação para aquele sistema
que é um sistema de 4N equações ordinárias, todas acopladas através de uma equação de difusão, portanto, uma EDP de difusão, com termos de fonte singulares dados pelos sinais. Então, como eu vejo que já não tenho muito tempo, vou tentar acelerar um pouquinho. E qual vai ser, então, a estratégia para a prova deste resultado? Vai ser o teorema de Banach, ok? Porque, no fundo, é o que a gente está usando quando tentamos provar a existência de solução para algum sistema de EDOs. Então, não vamos por um caminho diferente. Quais as dificuldades... Pronto, tá. E qual a tática, digamos, no imediato, o problema que a pessoa tem que resolver para conseguir fazer alguma prova deste tipo? São sempre estimativas do tipo de Lipschitz das minhas funções que aparecem no lado direito do meu problema. No caso, a minha velocidade desejada aqui. Só que ela vai depender da posição, da velocidade, mas também, de uma forma altamente não local, tanto em tempo quanto em espaço, da minha distribuição de ferromônios. Então, resumindo, nós conseguimos mostrar propriedades Lipschitz deste tipo, em que aparece aqui, portanto, a diferença entre as velocidades, as posições, as velocidades e entre as distribuições de ferromônio em alguma norma global. Okay? Pronto, então esse é de facto o lema que eu apresento aqui, em que nós conseguimos mostrar esta propriedade Lipschitz, que vai ser essencial na prova, para, nos dois casos da sensibilidade no domínio todo e na sensibilidade pontual apenas. A diferença é que vai mudar aqui as normas onde nós vamos conseguir esta propriedade Lipschitz para as distribuições dos ferromônios. Okay? E isso também já vamos ver porque é que é natural. Pronto, então o teorema está aqui, eu esqueci-me de colocar aqui a referência, mas é um trabalho que está submetido neste momento com Thierry Goudon, da Universidade de Nice, e diz o seguinte, portanto, considerando um número arbitrário de agentes ou formigas definidos pela posição e velocidade, e com velocidades não nulas, né, porque este modelo não admite velocidade nula, e supondo que certas condições de regularidade para a minha distribuição de ferromônio inicial, então eu consigo obter existência e unicidade de soluções para aquele problema das N equações acopladas com o ferromônio que é dado desta maneira. Okay? E mais ainda algumas propriedades de limitação do gradiente do ferromônio efetivo, uniformemente em tempo. Ok, então, como eu falei, só para descrever muito brevemente a ideia da prova, ela assenta sobre estas propriedades de Lipschitz, que dão assim, umas contas um pouquinho complicadas, mas que vou passar aqui por cima dos detalhes, mas basicamente temos que usar essas propriedades Lipschitz da velocidade desejada, trabalhar um pouco e conseguir reproduzir a demonstração, basicamente, do teorema de Picard para as equações ordinárias, neste caso particular. Então é preciso ter algum cuidado com as dificuldades que aparecem, porque a minha equação de difusão tem termos de fonte deltas, né? E, portanto, as minhas soluções da equação vão, na verdade, ter singularidades não integráveis, tipo logaritmo e tal. Não, integráveis. Enfim, vão ter singularidades que vão fazer com que seja um problema eu tomar a sensibilidade pontual, porque eventualmente eu poderia acertar lá num desses pontos singulares da minha distribuição. Enfim, tem que trabalhar um pouquinho, mas consegue-se mostrar utilizando esta estratégia. Ok, então eu queria só apresentar aqui rapidamente algumas simulações e para isso eu vou passar aqui, me digam se houver algum problema aqui que não dê para ver, vou passar aqui à minha simulação ao vivo. Digam se não der para enxergar, em que eu tenho aqui o programinha em C++ com as formigas a evoluir, ok? Então aqui em vermelho tem cada formiga com as suas antenas em amarelo e em branco é o ferromônio que elas vão depositando. E nós vemos aqui que elas,
Portanto, começam rapidamente, digamos, aleatoriamente. Elas não têm nenhuma componente aleatória no seu comportamento aqui, mas sim apenas aleatoriedade no dado inicial das posições e das velocidades. Portanto, ok, a partir daí é tudo determinista. E nós conseguimos ver aqui que rapidamente, pronto, o programa trava um pouquinho porque ele é computacionalmente um pouco pesado, mas conseguimos ver que rapidamente elas se vão organizar segundo estes caminhos aqui, que nós vemos surgir, por exemplo, aqui. E com este programinha é legal que eu consigo depositar ferormônio, então eu posso meio que dizer a elas para onde ir e tal, e fazer assim um monte de experimentos. Pronto. Ok. Vou só rapidamente voltar lá à minha apresentação. Portanto, tenho aqui alguns frames de um filme feito a partir de uma simulação semelhante, aqui com uma geometria diferente do domínio, mas vemos que acontece a mesma coisa. É engraçado grudar as fotografias, os frames todos juntos, fica um negócio bonitinho. E pronto, vou passar por cima destes detalhes e gostaria de agradecer pela atenção de vocês. Bom, obrigado, Paulo. Obrigado pela ótima palestra. E, bom, para vocês, abrir a pergunta para a plateia e, eventualmente, para as formigas que vocês têm em casa também, se vocês quiserem perguntar, também são bem-vindas. Max, é Alexandre Madureira falando. Posso fazer uma pergunta? Por favor, Alexandre, sempre super bem-vindo. Prazer aí, Paulo, parabéns aí pelo trabalho, pela apresentação, muito interessante, claro. Eu fiquei curioso, essas formigas minimizam distância, por exemplo, se você começar com um trail curvo, em tempo infinito, o trail vai ficar reto ou não? Do ponto de vista numérico ou teórico, enfim. Sim, é uma excelente pergunta. No ponto de vista numérico, elas fazem isso, só que eu ainda não fiz digamos, uma busca sistemática para saber se isso de facto acontece mesmo ou é só, digamos, também pode ser devido a erros numéricos, qualquer inexatidão nos dados, etc. Nos dados não, portanto, sim, no método numérico que eu tenho, que é muito simples, não é? Essas coisas. Portanto, a resposta é eu não sei, mas é uma pergunta extremamente interessante. Sim. E do ponto de vista teórico, ainda menos sei. Mas é uma pergunta super interessante que eu gostaria muito de saber responder. Obrigado. Obrigado, Alexandre. Mais alguém? Mais perguntas? Bom, Paulo, eu tenho uma pergunta. Que é o seguinte, o teu modelo, esse teu modelo de coletivo, né? As formigas estão respondendo basicamente ao feromônio, mas elas respondem a outras coisas, por exemplo, açúcar, né? Você já pensou em algum modelo... São duas perguntas, né? A primeira seria se você já pensou em algum modelo em que elas seguem uma outra fonte que não é o feromônio, porque elas querem comida, né? Então elas vão para o impulso assim, e como é que isso levaria? E a segunda pergunta é baseada na primeira, que eu não sei se você já viu o experimento, que as pessoas fazem o seguinte, você constrói um labirintozinho de cartolina, coloca açúcar num dos lados, a formiga no outro, e ela leva um tempo para achar, e você move ela de novo, ela acha mais rápido, e cada vez vai achando mais rápido. E o mais legal é que se você pega uma outra formiga que nunca teve no labirinto, ela acha ainda mais rápido. Né? Então tem muito a ver com o que você falou, né? Elas individualmente elas têm uma capacidade cognitiva muito pequena, mas elas vão aprender, elas não só vão aprendendo com a multidão, mas vai ficando uma história do aprendizado, né? Então, você consegue pensar em extensões no seu modelo que conseguiriam acomodar esse tipo de pergunta? Então, também uma excelente pergunta e, de facto, é isso que acontece, né? Precisamente o ferormônio, a distribuição de ferormônio pode ser interpretada como uma memória coletiva no tempo e no espaço do lugar por onde as formigas passaram e, portanto, uma maneira de elas comunicarem umas com as outras indiretamente, né? Claro.
E, portanto, isso que você falou é exatamente assim que acontece, não é? Porque mesmo aqui quando não tenho, digamos, esse labirinto, quando tenho um campo aberto, né? Se um caminho é mais rápido do que o outro, ele vai ser reforçado mais vezes, porque as formigas vão demorar menos tempo. E, portanto, ele vai, digamos, ganhar do outro. E isso, de facto, se observa também nesses experimentos com labirintos e tal. Qual é o problema, no meu caso? É que por trás disso tudo está aquele fenómeno, que é o que nós tentamos descrever precisamente, da formação de trilhos e do que é necessário para existir formação de trilhos. Qual é, digamos, a coisa minimal para isso acontecer? E pronto, isso é só o que eu achei, não corresponde a nenhum enunciado matemático, naturalmente. Mas o que nós achamos é que, para isso acontecer, a única coisa que é preciso é ter as formigas andando por aí e deixando de ter hormônio. E isso vai, mesmo sem comida, sem ter nem comida, nem formigueiro, nem nenhuma outra coisa que faça parte do seu ecossistema normal, só isso já vai, como é que se diz, originar a formação de trilhos. E para mim isso é que é o mais interessante, ou seja, a partir daí eu posso chegar e colocar comida e ver, a comida também tem uma certa atração, então quando chegarem perto da comida, digamos, a comida vai ter uma influência maior do que o próprio feromônio e tal, e depois tem comida, também tem que ter um ninho para elas voltarem, então aí já entra com o problema de, mas como é que elas sabem voltar para o ninho? Pronto, isso também tem toda uma outra literatura, porque elas se orientam pelo sol, pela árvore, pela sombra, pronto, um monte de coisas. Só que o problema é que nessa altura, no meu contexto, aí vira videogame. Aí eu posso programar isso tudo no meu programinha aqui, só que já vai ser muito difícil analisar cada uma dessas coisas separadamente com o contexto que eu tenho. Então são tudo contas muito interessantes, mas eu acho que são mais passíveis de serem estudadas ou com modelos que são feitos propositadamente para isso, ou pronto, com uma análise que nós ainda não fizemos. Ok. Obrigado, Paulo. Obrigado aí. Mais perguntas? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Pois não? Paulo, eu sou o Marcelo, do Departamento de Ciência da Computação, lá do IEM. Tudo bem? São duas perguntas, na verdade. Eu achei muito bacana essa abordagem. Eu só conheci a abordagem computacional do algoritmo de colônia de formigas. Então, eu queria saber se, primeiro, vocês fizeram alguma espécie de comparação entre essas duas abordagens. E, segundo, eu acho que você chegou a falar um pouco isso, o Max também comentou, né? Na prática, você tem um formigueiro, que é um ponto, né? Que é o ponto, é a fonte, né? De onde as formigas vão surgir de manhã cedo e vão todas, cada uma numa direção diferente para procurar comida, e se acham, por exemplo, um torrão de açúcar, aquela que achou volta para o formigueiro, então o caminho fica reforçado de feromônio e a tendência é todas elas depois seguirem esse caminho. Vocês fizeram algum teste nesse sentido, na existência de um formigueiro, um pouco reforçando até o que o Max perguntou, né? Um teste com formigueiro e uma fonte de alimento, e se elas, segundo esse modelo, também têm a tendência de reforçar esse caminho? Ok, obrigado pelas suas perguntas. Então, a primeira pergunta, você falou do algoritmo da colónia de formigas. Para dizer a verdade, eu não sei qual é a relação entre este algoritmo e esse tipo de algoritmos, além do nome, claro, porque, na verdade, não conheço bem, mas a minha impressão é que esses algoritmos são algoritmos de otimização, talvez? Eles são aplicados muito para isso, para a busca do caminho ótimo, por exemplo. Exato, mas pronto, aí sou mesmo ignorante sobre a forma precisa desse tipo de algoritmos, então não sei se tem algum paralelo ou não, não sei, sinceramente, é uma questão que já tinha surgido, só que nunca cheguei a ver isso, porque tenho a impressão que são coisas um pouco de domínios diferentes, mas naturalmente pode ser algum paralelo, então aí eu sinceramente não sei responder. Quanto à segunda pergunta,
Sim, isso é o que eu disse. Isso seria muito interessante, por exemplo, colocar um ponto de onde as formigas vêm e uma fonte de comida e ver o que é que acontece na prática. Só que, como eu disse, isso não vai provavelmente dar muito mais informações do que nós conseguimos obter com este programinha sobre o fenómeno da formação espontânea de trilhos. Vai dar, com certeza, informações sobre nós vermos como é que vai ficar o trilho, se vai ficar o caminho mais curto, etc. Só que repare, para eu conseguir obter alguma informação sobre isso, eu vou precisar de uma coisa muito importante, que é como é que a formiga se orienta para voltar ao ninho. E isso é todo um problema em si mesmo. Só que ao fazer um programa destes, eu não tenho outra escolha, acho eu, se não dizer que a formiga tem, sei lá, um mapa mental ou que existe uma espécie de campo atrator para o ninho e tal. Mas isso já vai dizer à partida que a minha formiga se vai movimentar, tipo assim, em linha reta. Ou, eventualmente, se eu tiver alguma perturbação aleatória, estocástica, né? Numa linha reta perturbada. Mas já vai estar definindo antes. Isso não vai ser uma coisa que vai emergir. Vai ser uma coisa que eu já vou estar incluindo na modelização. Por isso é que eu acho que tem um interesse maior ver como é que o trilho se forma espontaneamente e como eu estava dizendo ao Max, eu posso incluir essas coisas todas, mas eu acho que aí vira um pouco o videogame. Também pode ser super interessante e ver exatamente onde elas vão formar o trilho e tudo isso. Só que nós não conseguimos pensar numa maneira em que isso pode ser uma coisa que surja a partir do comportamento mais básico delas, porque precisamente nós temos que dizer, olha, elas sabem como voltar para o ninho. Então aí a gente já sabe o que é que vai dar o resultado. Ok, obrigado. Parabéns, cara. Obrigado. Está sem áudio, Max. Está sem áudio. Desculpa. Obrigado, Marcelo. Mais perguntas? Obrigado, Juan. Mais perguntas? Nem perguntas, nem torrões de açúcar, nem nada. Ok. Tá bom. Então, agradecer mais uma vez ao Paulo pela palestra, pela ótima palestra, e vou passar, acho que a palavra de volta a Juan para fechamento, Juan. Deixo com você. Obrigado, Max. En primer lugar, agradezco a los dos palestrantes, excelentes palestras, muy boas las dudas. Verdaderamente fuimos privilegiados de escuchar dos grandes palestras. Para concluir, quería hablar dos cosas. La primera es que las palestras de hoy van a ser publicadas no canal YouTube do seminario mañana al final de la tarde. Y la segunda es sobre un minicurso. Vamos a tener un minicurso la próxima semana. O título del minicurso es Solución numérica de EDPs, abriendo la cacha preta de los elementos finitos. Ya tienes dado un minicurso sobre un software computacional, FreeFin, que fue dado por Pitágoras Carvalho. Este minicurso es otro abordaje, ¿no? Él abrange un poco la entrada de esas cosas, de los elementos finitos. Quien lo va a dar va a ser Marcelo Goulart Teixeira. Marcelo Goulart, que hace poco estaba ahí en la platea preguntando, y el horario es 11 horas, segunda, cuarta y sexta a las 11 horas. Vamos a dar certificación. Por cierto, la certificación del minicurso FreeFin ya entregamos más de la mitad. Todo está faltando un 40%. Es que es demorado, habían 75 personas para certificar demora. Y entonces era eso, ¿no? El minicurso la próxima semana, 23, 25, 27, segunda, cuarta y sexta, 11 horas, con Marcelo Goulart, sobre elementos finitos. Y las palestras de hoy van a estar disponibles mañana en el canal YouTube, tanto el profesor Linares como el profesor Paulo Amorim. Muito obrigado, profesor Linares, obrigado, profesor Paulo Amorim, obrigado, Max, obrigado a todos por la presencia y nos vemos de aquí a 2 semanas.